A palavra de Deus é para mim um tesouro sem igual em valor. Fala do amor de Deus, do amor que não tem fim. Mais precioso do que o ouro é este amor. A palavra de Deus é doce mais que o mel, e o que a toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva donde mana leite e mel, luz que guia pela senda da paz e alumia os que em trevas estão, lâmpada que nos faz ver os ardis de Satanás e que brilha mesmo na escuridão. A palavra de Deus é doce mais que o mel, e o que a toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva donde mana leite, mel. É um farol que sempre resplandeceu e que mostra o porto da salvação. Quem na arca já entrou e do mundo se esqueceu, chegará por certo à eternal mansão. A palavra de Deus é doce mais que o mel, e o que a toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva donde mana leite e mel, e mel. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória, toda a adoração e todo o louvor. Estamos de volta, meus irmãos, alunos do IBAD, todos que fazem parte desta escola que tem o objetivo de instruir, de orientar, de ensinar a palavra de Deus. Nós vamos dar continuidade ao assunto teologia pastoral. Estivemos na semana passada falando nesse assunto, logo os irmãos terão com certeza esse vídeo ao vivo para que os irmãos possam de fato estarem assistindo, porém, por enquanto estamos aqui gravando para que depois os irmãos possam assistir. Continuando o assunto de teologia pastoral, nós vamos falar hoje sobre a autoridade pastoral, autoridade do líder. E essa autoridade, claro, uma autoridade com compromisso, com responsabilidade. Ela é uma autoridade que Deus concede ao líder para que ele possa trabalhar, para que ele possa agir na obra de Deus. E essa autoridade e a responsabilidade devem andar de mãos juntas, né? Junto com o obreiro, mão dadas as mãos, autoridade e responsabilidade. É claro que nós poderíamos até colocar a palavra compromisso aí também, sabendo que o obreiro, a condução do obreiro, ele deve entender que ele é sempre observado, nunca esquecer isso. Ele é observado por todos os observa, e é claro, a maior observação está a de Deus, a do céu, olhando para o obreiro, a conduta do obreiro, para que ele possa de fato corresponder ao chamado que Deus lhe deu. E falando da autoridade pastoral,
eu quero dizer que o amado obreiro, ele tem que entender que a condução do trabalho dele, de fato, é com o rebanho do Senhor. E isso deve ser com amor, com cuidado, com firmeza, com responsabilidade, com compromisso. Cada um dos que nós pastoreamos tem o valor do sangue de Cristo. Cada membro, cada ovelha tem o valor do sangue de Jesus. O obreiro não deve ser aquele obreiro que intimida, o ditador, que faz as coisas na base da pressão. Não. Nenhum membro, nenhuma igreja do qual tem um obreiro dessa forma se sentirá bem. Nós temos uma palavra que o apóstolo Pedro fala e eu quero me reportar a ela nesse momento e ler na carta de Pedro, a primeira carta de Pedro, capítulo 5, os versículos 2 e 3, que diz assim, para o obreiro: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Observa que a palavra fala que o rebanho é a herança de Deus. Então nós temos que entender que a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, nos assiste. E a fonte de toda autoridade está nessa Trindade. O obreiro tem que se apoiar na Trindade do Senhor, ou na Trindade divina, melhor dizendo, porque a Trindade divina, como já observamos, Pai, Filho e Espírito Santo, é aonde nós temos a nossa fonte, a nossa base. E o pastor deve estar então assim preparado para trabalhar essa autoridade pastoral dentro dos ditames da divindade. Claro que nós temos os desafios. Essa autoridade que o pastor tem os seus desafios. E os desafios nós temos que observar que no meio do rebanho haverá rebeldes, insubmissos, haverá aqueles que têm falta de respeito com o obreiro, haverá murmuração, desobedientes. O obreiro, o pastor, o líder vai passar por esses desafios no dia a dia. Então nós temos que ter muito cuidado. Faz-me lembrar agora de um fato que ocorreu, isso quando eu ainda era bem jovem, tocava numa banda de música da igreja, e o pastor chamou-nos uns dias antes do dia de finado, que é 2 de novembro, e disse para que o maestro fosse com a banda de música no cemitério, que ia fazer um culto lá no cemitério no dia de finado. E uma boa parte dos músicos não foram, disseram: nós não vamos, eu não vou, e alguns outros também disseram: não vou. Mas o maestro nos chamou e disse: olha, eu gostaria de contar com boa parte dos músicos, porque nós temos que obedecer o nosso pastor, ele é o nosso pastor. E aí, irmãos, vários músicos obedeceram, inclusive eu estava junto, e nós fomos para ali e fizemos o culto, foi uma bênção. Jesus salvou almas naquele dia, e de fato a gente pôde observar que as pessoas que estavam ali naquele dia estavam todas sensíveis, chorando a morte do seu ente querido, mas sensível à voz da palavra de Deus. Então foi muito bom, foi uma experiência extraordinária. Mas eu estou colocando essa experiência que eu tive na vida, de observar que o pastor, ele tem esses desafios. Existem aqueles que vão obedecer e aqueles que não obedecem. Então,
o pastor tem que ter autoridade e agir com amor. E é claro que numa situação dessa, como eu contei agora, desse caso do cemitério onde nós fizemos o culto, depois o pastor teve que chamar a atenção dos que não foram e, claro, e eles tiveram que pedir perdão e depois disseram que no próximo estariam. Então é assim que funciona. Cabe ao pastor, ao líder, a administração eclesiástica da igreja também. No capítulo 2, que nós vamos falar agora, eu falei agora o capítulo 1, nós estamos na terceira unidade, né? E então agora nós vamos falar da administração do pastor na igreja. O pastor tem que planejar tudo. Cabe ao pastor a administração, direcionamento, a organização. Porque nós temos que entender que a igreja, de fato, ela é um organismo, mas também é uma organização. Então, se ela é um organismo e uma organização, nós temos que entender que existem as duas situações, a situação espiritual e a situação material. E essa parte material, ela tem que ter algum suporte. E o suporte dessa parte material está na administração. Todo pastor tem que entender que ele tem que ter a capacidade, a graça de Deus para administrar o trabalho. Claro, nessa administração, o pastor tem que entender que a igreja, ela tem que ter uma secretaria, ela tem que ter uma tesouraria para cuidar do financeiro da igreja, tem que ter uma parte para a educação cristã, outra parte para os departamentos infantis, adolescentes, jovens, departamento de música, como também o departamento de assistência social. Cabe ao pastor essa administração. Claro que a aula, ela tem o seu direcionamento ao ministério pastoral, mas o aluno do IBAD, ele tem que entender, como nós na aula passada falamos sobre a aptidão, o desejo do aluno, o desejo do aspirante em galgar uma posição no ministério, é um desejo excelente, é uma obra excelente, a palavra diz assim. Então você que está ouvindo nesse momento, você tem um privilégio de estar aprendendo o que é liderar, o que é estar à frente de uma congregação, que está à frente da obra de Deus. No terceiro capítulo, nós vamos falar sobre o pastor e o rebanho, e nós vamos ver alguns elementos que estão inseridos entre o pastor e as ovelhas. E como nós temos que ter cuidado, porque existe alguns elementos que destroem a situação entre um e outro, entre pastor e ovelha. Quais são esses elementos? Desconfiança. Imagine alguém desconfiando do pastor, ou o pastor desconfiando de um membro. Isso traz insegurança. Isso acaba com um lado e o outro. Não há como ter relacionamento. Desconfiança. Eu estou falando de pastor e rebanho, o rebanho e o pastor. Hipocrisia é outra situação que também atrapalha o relacionamento. A hipocrisia, falsidade, fingimento, isso está tudo dentro da hipocrisia. Murmuração, meu Deus, como é complicado você estar com alguém que murmura, pessoa que só fica murmurando, que se ocupa só de boatos, se ocupa com fofocas,
com difamação. E isso também atrapalha. Não há como ter um bom relacionamento entre pastor e membro da igreja. Raiz de amargura. Como é terrível isso. E a palavra de Deus fala lá em Hebreus capítulo 12, o versículo 15, sobre a raiz de amargura. Um sentimento de ódio que vai lá, é plantado dentro do coração, a ponto de o indivíduo ser incapaz de perdoar. Leia depois Hebreus 12, 15 e observa o que a palavra chama ali a atenção, a ter o cuidado com o que diz respeito à raiz de amargura. Nós estamos na terceira unidade. E vamos falar agora do capítulo 4. O pastor e os obreiros. O pastor e os seus companheiros de ministério. Como é bom ter companheiros. Eu louvo a Deus porque o Senhor tem me dado bons companheiros. Eu estou falando do trabalho do dia a dia do pastor. Deus tem me dado bons companheiros. Hoje Deus me dá a oportunidade de trabalhar ali na congregação do Jardim Caraí, e Deus tem me dado bons companheiros ali, companheiros que de fato estão ombro a ombro, junto, e eu posso contar com eles, e é uma bênção. Eles contam comigo também. Então, irmãos, a palavra de Deus, quando Paulo chama a atenção de Timóteo no que diz respeito à obra, Paulo pede para Timóteo, lá no capítulo 4 e o versículo 12 da carta a Timóteo, ele pede que Timóteo seja exemplo dos fiéis, seja modelo. Como é difícil isso, ser modelo para os crentes, ser modelo para os obreiros, ser modelo, ser exemplo. É isso que o apóstolo chama a atenção de Timóteo. E pesa, irmãos, pesa nos ombros, pesa para o líder essa responsabilidade, ser exemplo. Ser exemplo no trato, a palavra diz, ser exemplo no amor. Quando fala do trato, fala da palavra. O pastor tem que ter palavra. Tratou, cumpre, tem a palavra no amor. E esse amor deve ser prático. Não é só de boca, não é só de falando, não. No espírito. Quer dizer, quando a palavra pede que seja exemplo no espírito, está falando de um espírito que o Senhor Jesus quando ele fala no capítulo 5 ali em Mateus, quando ele fala ali nas bem-aventuranças, ele diz: bem-aventurados os mansos de espírito. É nesse sentido que Paulo também fala, ser exemplo nesse espírito. É não ser arrogante, não ser superior, ter aquele espírito de superioridade, não, mas é se igualar, é entender que diante de Deus nós somos iguais. Paulo também pede que seja exemplo na fé. O líder, ele tem que ter fé, ele tem que ter fé para que contagie os demais. Aqueles que olham para o líder e vê um líder de fé, como isso contagia, como isso de fato faz a diferença. E também na pureza, sem maldade, sem malícia. É isso que o Senhor espera de cada pastor, de cada líder. E depois nós temos aqui no capítulo 5, aqui da terceira unidade, vamos agora olhar o pastor e o culto. Nós sabemos quais são os elementos do culto. O que temos no culto? No culto nós temos hinos,
nós temos oração, nós temos a leitura da palavra, nós temos contribuição, nós temos a mensagem. Como deve ser o nosso culto? O nosso culto, irmãos, e é algo que a gente tem discutido isso com alguns companheiros, o nosso culto deve, de fato, ocupar todo esse esquisito aqui: a oração, os louvores, a leitura bíblica, a contribuição, mas principalmente, eu pego aqui a Bíblia para mostrar, principalmente a Bíblia, a mensagem bíblica deve ter prioridade. Devemos dar a maior prioridade à mensagem da palavra de Deus. Que os nossos obreiros, que os nossos pastores entendam isso. Dedique-se à palavra. A palavra, de fato, é a que faz a diferença no indivíduo, no pecador. Vamos para a unidade 4, porque nós já estamos partindo para a conclusão deste livro. E na unidade 4 vai falar sobre o pastor e a ética. É interessante que eu falei algo sobre ética já no final da unidade 2. Observei alguma coisa sobre a ética. E quando nós falamos da ética, nós falamos de comportamento, de deveres, de obrigações, de atitude. Lembro que deixei inserido isso, que ética é exatamente aquilo que eu quero, mas que às vezes eu não posso, ou às vezes é aquilo que eu posso, mas eu não devo, ou eu devo, mas eu não quero. Então a ética, ela diz respeito a isso, a cada um de nós fazer uma sondagem e observar o limite que cada um de nós temos. No Antigo Testamento teve a ética do Sinai. Qual foi a ética do Sinai? Foi exatamente os 10 mandamentos. Esses mandamentos eram considerados como código éticos espirituais para o povo de Israel. No Novo Testamento nós podemos destacar, e eu falei agora há pouco ainda sobre o sermão de Jesus, aquele sermão que Jesus fala aí das bem-aventuranças, e as palavras de Jesus ali no sermão é exatamente a palavra que causou o impacto no sistema hipócrita dos judeus, né? Aquele sistema hipócrita vazio daquele judaísmo, que na época era representado pelos escribas e pelos fariseus. Mas Jesus debateu, Jesus falou, mas falou com dureza sobre a hipocrisia do judaísmo e combateu a hipocrisia deles, tanto de escribas, fariseus, saduceus. Ninguém escapou. E glória a Deus, porque a Bíblia registra tudo. Ainda na unidade 4 que nós temos, nós vamos falar sobre os fundamentos bíblicos da ética ministerial. Essa ética ministerial, como já falamos, que diz respeito a comportamento, e esses comportamentos devem de fato ser a direção, a diretriz do obreiro naquilo que ele tem que entender, que as suas atitudes, que as suas ações são observadas de forma responsável, e isso de fato tem que ser com ética, mas ética com compromisso. No capítulo 2, nós temos ética social e política. A igreja não deve se eximir de atender os carentes sociais. A igreja tem um compromisso com a parte social, e nós sabemos que a nossa igreja, ela tem
esse departamento de assistência social, isso é uma bênção, e é um dever do pastor como líder, cuidar em ter esse departamento de assistência social. Fazendo isso, estaremos, além de atender essas necessidades, também evangelizando. No capítulo 3, ainda da unidade 4, nós temos a ética ministerial. Olha, a falta de ética no ministério traz problemas sérios para o ministério. A falta de ética. O líder tem os seus deveres como ministro. Quais são os seus deveres? Ele deve comportar-se com responsabilidade, com compromisso, com a sua vocação ministerial. Eu sempre bato nessa tecla: compromisso e responsabilidade. É um dever do líder, do pastor, ele ter esse compromisso e essa responsabilidade com a sua convenção, a convenção da qual ele é filiado, respeitar e considerar os colegas de ministério, ter vida ilibada. Isso é ética ministerial. Vida ilibada, acima de qualquer suspeita. O obreiro tem que ter uma vida aonde ele possa andar de cabeça erguida, sem se preocupar com terceiros. Ele sabe, ele tem confiança naquilo que ele está fazendo e ele anda de cabeça erguida, porque ele teme primeiro a Deus, o temor a Deus, e também tem temor de Deus para fazer o trabalho do Senhor. O obreiro tem que ter também sensibilidade. E quando nós vamos falar da sensibilidade do obreiro, não dá para falar de sensibilidade sem olhar para Jesus. A sensibilidade ética de Jesus. É comum nos relatos evangélicos, nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, olhar para os 4 evangelistas e observar Jesus tendo compaixão da multidão. Jesus olhando para a multidão, isso é a parte sensível do ministério. E Jesus era sensível. A sensibilidade de Jesus é algo que fascina todos nós. De vez em quando nós olhamos para os evangelistas e observamos esse texto em destaque. E Jesus, movido de íntima compaixão pela multidão. Querido, Jesus se importava com os necessitados. Jesus fazia tudo para atender, fosse pobre, fosse rico. Ele sempre atendia, ele sempre procurava atender. E principalmente ele atendia a carência, as necessidades da alma de cada indivíduo. Como Jesus se preocupava com o indivíduo. E eu quero concluir com a etiqueta no ministério. Interessante isso, a parte de etiqueta no ministério. O obreiro tem que se preocupar. E todo obreiro que tem temor de Deus, ele se preocupa, ele se cuida. Ele não é relaxado. Ele cuida do corpo com toda a atenção, sabendo que é observado em tudo. Então o obreiro se cuida. Cuida do cabelo, cuida da roupa, das vestes. Cuida em estar bem, se apresentar bem. Porque o obreiro, ele se apresenta no templo, com a igreja, mas ele também se apresenta no social. Todo obreiro tem a sua vida normal. O obreiro
ele vai em lugares frequentados por muita gente. Um obreiro no restaurante, um obreiro no mercado, no trânsito. Imagina alguém no trânsito e o obreiro leva uma fechada no trânsito e ele sai do seu natural e de repente tem uns que dizem: eu vou pedir 5 minutos para Deus e vou resolver a questão. Claro que isso é algo fora de questionamento para o obreiro. Isso é ética no ministério e é etiqueta para o obreiro. Queridos, eu quero concluir com a palavra de Paulo a Timóteo. Sempre eu leio essa palavra no início da mensagem, mas eu quero falar ela agora e ler ela, concluindo, 2 Timóteo 2,15. Todo o obreiro deve ter na sua mente esta palavra e viver na prática. Diz assim: obreiro, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Nós concluímos nesse momento esta aula, ou essas aulas, Na verdade foram 4 unidades, 2 unidades falei já anteriormente, hoje falei mais 2 unidades. Claro que de uma maneira sucinta, de uma maneira diferente. Eu não estou com a classe aqui reunida, com os alunos para interagir, porém já disse aos alunos que tenham liberdade para interagir comigo. Amém? O meu telefone, eu repito para concluir: 659-9901-5121. Pastor Dulcindo, pastor da igreja no Jardim Caraí. Deus em Cristo abençoe a todos. Antes eu quero fazer uma oração e concluir no nome de Jesus. Pai, eu te louvo por esta tão rica oportunidade de poder trazer mais uma ministração da Tua Palavra, e desta feita, Senhor, dando continuidade no assunto sobre a teologia pastoral. Que a Tua bênção seja sobre todos os alunos, que cada um possam prosseguir aprendendo e o Teu nome sendo glorificado. A Tua bênção esteja sobre minha vida, sobre a vida do pastor Paulo, sobre a vida da sua esposa, a nossa irmã Kátia, e sobre a vida do nosso irmão Nilo, que tem com muita graça e amor feito esse trabalho. Deus abençoe no nome de Jesus. Amém.